Queridas amigas, queridos amigos, boa noite. A nossa palestra de hoje é sobre a cura pelo amor, terrorismo e psicopatias. Esse foi um trabalho que desenvolvemos no ESE de verão. Na ocasião, cerca de 35 pessoas participaram e foi um momento de debater sobre o assunto. Até a oportunidade agora é um chamado, para que todos venham participar do ESE, porque as palestras, o que ocorre nas palestras é uma transmissão de conhecimento. No ESE, o que acontece é a construção de um saber coletivo. É bem diferente de uma palestra. Lá nós temos a oportunidade de debater, de trazermos nossas experiências e, a partir disso, construirmos novas competências. Algo um pouco mais difícil do que ocorre nas palestras. Mas aqui é um momento importante também, e uma palestra boa podemos considerar que é aquela que nos traz novas indagações, novos questionamentos. Aliás, essa é a proposta da doutrina espírita, nos esclarecer para que nós venhamos tomar as soluções necessárias para o nosso progresso. Então, esse daqui é um pedaço da página, do CRE1. Quem quiser consultar as atividades da nossa região espírita em Porto Alegre pode consultar essa página. Naquela ocasião, a facilitadora Fernanda participou também. Hoje ela está só nos beneficiando com boas energias, mas é importante destacar que esse trabalho também foi desenvolvido por ela. Então, para esse trabalho, nós consultamos uma bibliografia que nós recomendamos. Essa bibliografia ela tem toda ela na nossa biblioteca, sendo que alguns livros, como por exemplo ali, Psicanálise em Perguntas e Respostas, não temos porque ele não é um livro espírita. E também o Chico Xavier, o Mineiro do Século, nós podemos encomendar, e Triunfo Pessoal também podemos encomendar na nossa biblioteca. Os outros nós temos para empréstimo. Então vamos para a nossa introdução. Na parte terceira do Livro dos Espíritos estão as leis morais, que são preciosos ensinamentos da lei divina ou natural. A não compreensão destas leis tem levado a humanidade a presenciar momentos atrozes de extrema dor e violência, proporcionados por mentes doentias que agem além dos limites da destruição. É um capítulo um pouco difícil de se entender, de se absorver no começo dos estudos, porque ele fala de destruição e para nós parece que destruição é algo antagônico ao amor de Deus. Mas no decorrer da nossa palestra vamos desenvolver um pouco mais sobre o assunto. E temos então alguns objetivos. Primeiro, compreender como o amor pode curar o terrorismo e as psicopatias. Segundo, entender o que não faz parte da lei de destruição. Porque a lei de destruição é muito extensa, nós levamos cerca de um mês para estudarmos no ESE. Então hoje vamos compreender o que não faz parte dessa lei. Identificar alguns aspectos espirituais e psicológicos relacionados às psicopatias, sociopatias. E refletir sobre a conduta espírita frente ao terrorismo e aos psicopatas. Então vamos discorrer sobre a lei de destruição. Algumas questões. Kardec pergunta para os espíritos na questão 742, que é quem impele o homem à guerra. Então os espíritos colocam que a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Na 744, pergunta que objetivou a providência tornando necessária a guerra. E então os espíritos colocam a liberdade e o progresso. Nessa questão devemos entender que Kardec colocou o sentido de necessária, mas podemos entender qual a utilidade da guerra. Porque senão fica algo confuso, parece que a guerra é necessária, aquela que Deus deseja a guerra. E toda a guerra ela é reprovável. Mas ela serve como um instrumento que nós optamos para o nosso progresso. Todos nós sabemos, evoluímos pela dor ou pelo amor. Nesse caso, fizemos a escolha da dor.
E é uma situação natural. Conforme sentimos a dor, começamos a perceber como é importante, no caso da guerra, a paz. Já os gregos, após as suas batalhas, as suas vitórias, eles celebravam a paz idolatrando a deusa Pax. Então nós vemos que naqueles povos ainda, os mais dominadores, já havia uma valorização da paz. Entretanto, eles consideravam que a guerra era uma necessidade para eles, devido ao egoísmo, ao orgulho, à ganância. E o progresso também ocorre porque nós vemos quanto evoluiu a política, as ciências, a medicina, por exemplo, cirurgias plásticas que nós vemos hoje. As maiores descobertas aconteciam nas guerras, quando pessoas mutiladas, então, expondo entranhas em condições de quase morte, proporcionavam condições para o avanço dos médicos. E hoje em dia, muitos casos, né, que nós vemos que seriam considerados fatais no passado, hoje possuem uma solução devido a esse progresso ocorrido nas ciências. E dentro da lei de destruição, nós estudamos a crueldade. Destruição, no Espiritismo, nós podemos considerar como transformação. Aquilo que é velho, que é antigo e que é renovado por algo novo. Então é importante até a gente, quando pensar em lei de destruição, fazer uma analogia com transformação. E na questão 752, Kardec pergunta: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Quer dizer, aqui ele já fala de um instinto de destruição, como algo sendo inerente ao ser humano, e pergunta se a crueldade faz parte disso. Essa imagem aqui agora é do começo do ano, né, a capa da Isto É, o terrorismo de Israel, onde 200 pessoas foram assassinadas em um atentado terrorista em uma escola da ONU. Isso aqui é bem recente, essa imagem. E aí, a resposta é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Quer dizer, hoje na nossa palestra nós vamos discorrer sobre o que o ser humano tem de melhor e o que ele tem de pior. E a crueldade é esse caso. Aqui nós vemos aqui uma imagem, né, da capa da Veja, de 8 de setembro de 2004, um ato terrorista em Beslan, na Rússia, em 3 de setembro, né, matou dezenas de crianças em uma escola. Acho que muitas pessoas se lembram desse episódio. E nesse nosso encontro do ESD, nós comentávamos, né, será que existe uma dor pior do que a perda de um filho, de uma forma violenta? E aí um dos integrantes da nossa aula disse que existe a perda de 2 filhos. E pior do que isso ainda, nós pensamos, nós temos famílias inteiras dizimadas pelos terroristas. Então não é fácil compreendermos e associarmos o amor a esse ato. E como é que nós podemos agir com amor para com aqueles que representam o que temos de pior? Então nós temos a psicopatia à luz do Espiritismo. Vamos tentar compreender um pouco mais a respeito dos psicopatas, porque compreendendo o próximo, nós temos uma capacidade de pensar melhor, de refletir a respeito dele e das nossas necessidades. Por que nós estamos junto dos psicopatas e dos terroristas? Qual é o propósito disso? Então a psicopatia à luz do Espiritismo, o que foi retirado aqui vem do livro Triunfo Pessoal, do espírito Joana de Ângeles. E ela coloca que o terrorista é, por natureza, um psicopata congênito. Isso quer dizer que um psicopata ele não se forma em uma reencarnação. Ele se forma em diversas reencarnações. Ele vai agravando a sua doença mental e emocional durante muitas reencarnações. Coloca aqui no íntimo, todo psicopata sofre de um complexo de inferioridade,
e sente-se ancestralmente odiado. Então é o que vem ocorrendo em diversas reencarnações, essa sensação de rejeição. E nós sabemos como é que é o nosso sentimento quando somos rejeitados. Dificilmente conseguimos aceitar isso. Ainda mais sendo algo seguido, né, caracterizado por perseguições, que podem ocorrer em alguns casos, durante séculos, né, durante muitas e muitas reencarnações. Diz que possui graves desvios da libido com manifestações sexuais pervertidas e com diversos distúrbios das funções sexuais. Continua ainda dizendo que o sexo desempenha a função de extravasar os instintos agressivos manifestos no estupro e na pedofilia. O psicopata tem uma dificuldade enorme de amar. E ele tem complexos de inferioridade. Então ele rouba o prazer. Ele faz isso através do estupro e da pedofilia. Ele acredita que ele não é amado. E ele sente que não tem capacidade de amar. Então, num instinto agressivo e destrutivo, ele toma aquilo que ele deseja. A perda do sentido existencial rompe-lhe o laço com a vida, e seu destino é o homicídio e suicídio como um método de defesa e fuga. Então aqui se explicam alguns psicopatas que atuam em atentados terroristas, tirando a própria vida. Vamos ver então a psicopatia à luz da psicanálise, porque é interessante a gente comparar as colocações entre a ciência espírita e as demais ciências, porque Kardec disse que se outra ciência viesse provar que o espiritismo estava errado, equivocado, o espiritismo se renderia. E cada vez mais nós vemos como existe realmente essa conciliação. O espiritismo ainda está à frente, porque a psicanálise, por exemplo, coloca que o psicopata não tem cura, enquanto que o espiritismo diz que tem cura, que é o que vamos tratar hoje. E ela coloca ali, esse é um livro de um psicanalista, psicólogo e psiquiatra, tá, que diz que termos psicopata, sociopata, perturbado de conduta, transtornos de personalidade antissocial, são todos utilizados como sinônimos. Isso é interessante a gente saber. E descreve algumas características importantes para o diagnóstico de psicopatia, sem que isso venha nos possibilitar, nos habilitar a diagnosticarmos psicopatas na rua. Porque existem muitos comportamentos semelhantes aos psicopatas, mas que não definem que eles são psicopatas. Mas aqui é interessante a gente ter alguns conhecimentos para que a gente possa refletir sobre a nossa sociedade, sobre a nossa família, principalmente sobre os nossos filhos. Então coloca ali Zimmermann que existe alta frequência de comportamentos que transgridem regras ou direitos dos outros. Isso a gente vê na infância. Aquela criança que não consegue se comportar, não aceita a orientação dos pais, não gosta de ser questionado e que, ao contrário, até provoca certas situações. Então, como eu coloquei antes, nós não devemos confundir esse comportamento dizendo que todos assim são psicopatas, porque senão vamos dizer que as crianças índigo são psicopatas, por exemplo. Eles têm essa característica aqui, de alta frequência de comportamentos que transgridem regras ou direitos dos outros. Mas isso eles fazem porque consideram que não há bom senso naquilo que lhes está sendo colocado. Depois coloca a centralização do mundo em suas vantagens. Início de atividades como roubo, mentiras de má-fé, provocação para lutas corporais, atitudes destrutivas contra o próximo, animais ou patrimônio público antes dos 15 anos de idade. Como é que andam as nossas crianças? Como é que elas se comportam na escolinha? Elas agridem, às vezes um agride o outro e morde. Mas de que forma que ele faz aquilo? Ele persiste nessa atitude? Nós falamos dos bullying, né? A gente observa, às vezes, crianças, eu já observei na escolinha da minha filha, de 4 anos, crianças já manipulando outras, com 4 anos de idade. Então já tem aquela que já tem uma liderança e que tem desejos, às vezes, sádicos, e provoca os outros a fazerem isso. Quando eu era criança, adolescente, não havia esse termo bullying. Mas era comum rodinhas assim, que empurravam a gente, provocavam a briga, a discussão. Será que nossas crianças estão tendo esse comportamento?
A ausência quase que total de empatia. E empatia é mais do que simpatia. Empatia é compartilhar o sentimento do outro. Ele não se sensibiliza. Ele tem uma atitude grosseira, agressiva, e ele não tem pena. Baixíssima capacidade de julgamento ético e moral, porque ele nem se preocupa com isso também. Incapacidade para amar com vida sexual pouco integrada, porque aquele que não ama e não tem empatia, não está preocupado com o outro. O que o outro está sentindo durante a relação? Não está preocupado com isso. A ausência de sentimentos de culpa, remorso e vergonha. Nós vemos que há total similaridade. Não existe contradição entre as colocações espíritas e psicanalíticas. Então Einstein era contemporâneo de Freud, e ele perguntou para Freud quais as causas inconscientes das guerras. Nós sabemos que Einstein criou e desenvolveu a fissão nuclear. A partir disso fizeram uso, para a criação da bomba atômica. Não sei se ele fez essa pergunta antes ou depois, mas ele se interessou por isso e mandou uma carta. Einstein mandou uma carta para Freud. Freud respondeu e disse que eram pulsões de vida e de morte. Pulsões nós podemos considerar como impulsos inconscientes, que existem vários. Existem os de vida, os de morte. O de morte é também chamado como Thanatos. E ali então Freud colocava que nós temos isso. E hoje em dia a psicologia ela tem essa compreensão. E não existe o 880. Todos nós temos um pouco de tudo. Algo que se manifesta mais, algo que se manifesta menos. E no psicopata, esses ímpetos sádicos, auto- e heterodestrutivos, quer dizer, a vontade de se destruir a si e aos outros, exacerba-se, com um cortejo de inveja, domínio e posse territorial, que nem o Espiritismo fala. É a vaidade, é o orgulho, é a ganância, a preocupação com as coisas materiais. E a reencarnação dos psicopatas? Como é que ela ocorre? Porque houve uma pergunta até nessa nossa aula do ESG sobre como é que Deus permitia que reencarnassem os psicopatas conosco. Isso nós vamos discorrer adiante. Mas aqui, o espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, coloca como é que eles estão lá no plano espiritual. E aí eles colocam lá, André Luiz escreve: criminosos no além-túmulo, portadores de padrões mentais de terrível caráter, encontram-se em zonas inferiores, com sentimento de remorso, arrependimento, amargura, desespero e rebelião. Dos psicopatas nós podemos pensar que é mais no sentido de rebelião, porque remorso, arrependimento e amargura eles ainda não têm. Por afinidade de ondas mentais, agrupam-se multidões de criminosos que se comunicam e que geram então terríveis quadros de horror. É diferente da nossa reencarnação aqui. Aqui eles estão no plano espiritual. Nós aqui ainda temos uma situação mais favorável, mais amena para nós. Porque aqui nós reencarnamos em diferentes padrões mentais. É o que nós vemos nas famílias, que às vezes nós nos queixamos tanto da família que temos, mas lá nós temos alguns que têm mais afinidade do que conosco. Outros têm um pouco mais de evolução, outros um pouco menos, outros têm inimizade conosco. No plano espiritual não existe essa facilidade. Lá nós nos agrupamos conforme nós somos e conforme nós irradiamos. Então, se eu sou violento, no plano espiritual eu vou me agrupar com os violentos, sem querer. É natural. É uma atração magnética. Aquilo que eu irradio vai buscar aquilo que me é semelhante. Grupos diversos de malfeitores ignorantes são comandados por inteligências pervertidas. Então, que nem aqui nós temos aqueles grupos de psicopatas que aliam forças intelectualmente, ele tem a capacidade de elaborar algo destrutivo, mas ele não se expõe. Então, a psicopatia ela se esconde de diversas formas. Às vezes nós pensamos que os psicopatas são somente aqueles terroristas, o homem-bomba, mas por trás deles existem outros piores. E dos reencarnados ainda existem uns que são muito piores, que são os desencarnados, que
comandam estes, utilizando-se da mediunidade desequilibrada. Esse antro é circunscrito no espaço e é fiscalizado por espíritos sábios benfazejos. Apesar de se reunirem esses espíritos de forma desequilibrada, eles têm uma supervisão desses espíritos sábios benfazejos, em verdadeiros hospitais carcerários, por vezes, né? Criminosos são vigiados por guardas especializados e recebem de volta o impacto de seus atos e pensamentos infelizes. Alguns, então, recebem uma assistência em hospitais cárceres, onde são vigiados constantemente. E aí, então, a reencarnação. Dos abismos expiatórios volvem à reencarnação quando se mostrarem desejosos ou possibilitados de corrigirem seus atos, seus erros imorais. Ninguém reencarna com um programa de assassinar alguém. Alguns reencarnam, então, naquela forma de reencarnação compulsória. Já tem condições de reencarnar. Então vai. E não somente isso. Divaldo explicou no ano passado, no final do ano passado, dia 28 de dezembro, no programa Transição, que nós vemos muitas atrocidades hoje em dia, porque espíritos bárbaros, violentos, de séculos atrás, então ele falava dos godos, visigodos, nós temos até os mongóis, temos diversos, ficaram esperando para reencarnar durante muitos anos, décadas e séculos até, esperando que nossa humanidade estivesse numa condição intelectual melhor para compreender a nossa necessidade evolutiva e então pudessem reencarnar em condições melhores. Do que valeria um assassino, psicopata, reencarnar 20, 50 anos, 100 anos depois da sua desencarnação? Iria agravar mais a sua situação. Hoje nós já temos a condição intelectual de compreender qual o nosso papel perante os psicopatas e os terroristas, a fim de favorecer o progresso deles. Alguns se apresentarão como retardados mentais desde a infância, o que também não significa que todos aqueles que possuem alguma deficiência mental foram violentos em outra reencarnação. É muito importante, todos nós como espíritas, sempre usarmos o bom senso. Alguns, então, reencarnam com o propósito de evolução, mas uma vez no corpo carnal, por afinidade natural às linhas inferiores, assimilam com facilidade os eflúvios malignos a qual pertence, e é algo que é comum a todos nós. Reencarnamos com a vontade de progredir. Todos os dias, né, nós queremos progredir. Viemos à casa espírita, tomamos o passe, mas na menor dificuldade já nos desviamos do nosso propósito. Para esses espíritos, essa situação ainda é mais grave. Então, a conduta espírita. No capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, caridade para com os criminosos, item 14, os espíritos nos dizem que permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos, para que nós possamos compreender um pouco mais a respeito de nós mesmos. No capítulo 12, Amai os vossos inimigos, tem uma colocação de Jesus que diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? E nós lemos essas colocações de Jesus, todas elas maravilhosas, e que mostram a cura para todos os nossos males, mas ainda é muito difícil que consigamos praticar alguns dos ensinamentos. Porque todo dia ligamos a televisão e vemos notícias, né, falando sobre criminosos, cruéis, pedofilia, o assassinato, diversos crimes que nos chocam profundamente. E na nossa natureza ainda, é comum que, pelo que desenvolvemos, temos uma revolta interior a respeito disso. Esquecendo-nos de que se reencarnamos junto com os criminosos, é porque nós temos algo a fazer por eles.
E existe uma outra colocação de São Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, essa colocação de Jesus. E nós entendemos que apresentar o outro lado não significa tomar uma postura de saco de pancada. O Espiritismo nos coloca muito claramente que essa colocação nós entendemos como retribuir o mal com o bem. E qual é o bem que nós podemos trazer para as pessoas que estão numa condição infeliz de demência pela falta de amor? O Espírito Joana de Ângeles coloca, então, esclarece que a solução do terrorismo se dá no momento em que o terrorista desenvolve o sentimento de amor, ultrapassando o limite da hediondez para o da fraternidade, saindo da consciência de sono para o despertamento. Mas como é que isso pode se processar? Será pelo intelecto? É muito difícil. Já sabemos que uma reencarnação não será suficiente. Mas o que podemos fazer nós, em nossa condição, é exercitar o amor ao próximo. Seguir o que Jesus colocou, amando-nos, para que Ele observe, verificando no nosso exemplo, Ele verifique que é possível amar e que vale a pena amar. Existe um retorno para isso. Chico Xavier, ele, ao se referir aos criminosos, ele nunca usava palavras depreciativas. Ele nunca dizia mal, esse é um mal, ou esse é um perverso, é um maligno, termos que usamos, né? Ele dizia assim, esse é o menos bom. Esse é o menos bom. E uma visão muito ampla do Chico. Porque em todos nós existe o bom. E também existe o mal. O mal que nós mesmos cultivamos e desenvolvemos. E foi perguntado para ele, numa situação, qual a solução profunda para o problema da violência nos grandes centros urbanos. Isso aqui é na década de 70. E Chico disse, admitimos que a violência pode e deve ser contida pelos órgãos de repressão. Essa foi a primeira parte da resposta dele. E aí nos dá a entender, está claro, que é parte do governo controlar a violência. É claro, parte do governo controlar a violência. Tem que usar métodos de repressão que não sejam violentos, mas que venham inibir e que venham educar. Mas Chico complementa depois e diz, mas acreditamos a erradicada do campo humano somente quando nos voltarmos, mas acreditamos erradicada do campo humano somente quando voltarmos todos nós para o serviço da educação a partir da criança recém-nascida. Então vê como se encaixa no quadro da psicopatia. Sendo psicopata, aquele ser que sofre pela falta do amor e que já desenvolve os comportamentos agressivos em diversas reencarnações, nada melhor do que tomarmos uma conduta de amor com disciplina desde o nascimento da criança. E isso vem se desenvolvendo na humanidade. Cada vez temos mais a compreensão de como a criança, por exemplo, percebe o amor materno e paterno durante o período gestacional. Isso aí é bem claro. E não colocado pelo Espiritismo somente. Colocado pela ciência, que já comprova isso. Então vamos para o nosso encerramento. Jesus viveu na Terra num período extremamente de terrorismo, de terror. As crucificações eram comuns. A mãe de Jesus, Maria, já na infância, havia presenciado dezenas de crucificações na cidade onde ela morava. Quando criança, né? Era muito comum. Mas Jesus nos exemplificou o amor, nos orientou, nos pediu, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Para nós ainda é muito difícil essa condição, de amarmos os outros como Jesus nos amou. Porque nós ainda nem entendemos o que é esse amor de Jesus por nós.
a crucificação tão exemplificada em diversas religiões, a nós remete à ideia de salvação num sentido de salvação mental, intelectual e emocional. A exemplificação máxima de amor, desapego total a si mesmo em benefício do próximo. É o que Jesus nos orientou. Cada um de nós pode fazer o seu papel da forma simples, conforme a sua capacidade. Ninguém irá se atrever a fazer algo além do que pode fazer, num sentido de se prejudicar, de se expor demais, até mesmo ao perigo. Mas pequenos exemplos do dia a dia, a intenção, a boa vontade, até mesmo nos calarmos em diversos momentos, é o amor. A indolência, não julgarmos, não utilizarmos palavras ríspidas, pesadas com o próximo. Isso é um exemplo que contagia. Se não existe cura para alguns males em nossa humanidade, ainda há a possibilidade de fazermos algo para que o nosso mundo seja melhor. E alguns podem pensar, mas os psicopatas, os criminosos, eles vão reencarnar em mundos inferiores, ou vão para mundos de prova e expiação, não estarão mais num mundo de regeneração, porque realmente não será possível para eles. Mas isso não serve de consolo, porque como ficam os nossos outros irmãos que vão sofrer com a violência? E como ficarão esses próprios espíritos que estão infelizes na sensação de ausência total de amor por si e pelo próximo? Jesus nos orientou: amai ao próximo como a si mesmo. E estes irmãos infelizes praticam exatamente o extremo oposto. Odiar ao próximo odeia ao próximo como tu te odeias. É assim que eles vivem. Nós sabemos que aquele que odeia, e até às vezes nós usamos essa expressão, quem odeia, na verdade, só está projetando o ódio que tem por si mesmo no outro. Então todos nós podemos dar exemplos simples, exemplos do dia a dia, o aperto de mão, que nós todos comentamos e ouvimos tanto nas palestras espíritas. E muito importante é que saibamos amar sem o medo de sermos amados. Então aqui é um pequeno videoclipe falando a respeito disso, da nossa necessidade de amarmos sem medo de não sermos amados. Então tem um exemplo de um homem na rua com um cartaz, abraços de graça. Ele vai carregando aquele cartaz. O homem oferecia abraços de graça. As pessoas iam passando, alguns se incomodavam com a situação. Outros acharam engraçado aquele homem querendo abraçar todo mundo, oferecendo seus abraços. Muitos acharam estranho, se afastaram, porque muitos não estão acostumados com a expressão de amor, mas ele manteve a sua oferta, ele persistiu. Persistiu oferecendo os seus abraços, até que aceitaram. E aí então se iniciou. Aquele que tinha a intenção de dar começou a receber, impressionando-se então com a situação. Porque conforme Kardec, todos nós temos a necessidade, que está colocada no livro dos Espíritos, de amar e de sermos amados. Uma necessidade que faz parte do ser humano. Seja como ele for, na condição que estiver, todos nós temos necessidade de amarmos e de sermos amados. Todos nós. Então, em um mundo de provas e expiações, o mais importante não é que as pessoas aceitem o nosso abraço, que aceitem o nosso carinho, ou o nosso consolo, que aceitem o nosso olhar de compaixão e de amor. O mais importante, a condição que estamos,
é que tenhamos a coragem e mantenhamos todos nós os braços abertos. Que Jesus esteja conosco, fortalecendo nossos propósitos, e que possamos sair daqui, todos nós, acompanhados dos nossos espíritos, compreendendo os ensinamentos de Jesus, seguindo então em sua direção.